Os que creem em Jesus Cristo são filhos da promessa. É isso que Paulo, mais uma vez, exporá, ou expôs, melhor dizendo, aos Gálatas naquele momento. O apóstolo Paulo, então, depois de ter feito todo um apelo cheio de emoção, como nós vimos nos versículos anteriores, um apelo, inclusive, com uma ordem, sede qual eu sou. Agora, então, ele se dirige aos membros das igrejas da Galácia e fazendo como que a conclusão desse seu apelo, ao mesmo tempo em que ele faz uma exortação. Então, isso, na verdade, eu até não gosto muito de trazer informações técnicas para os irmãos, que nem sempre são necessárias, mas, na verdade, os estudiosos do Novo Testamento e dessa carta, eles têm dificuldade de entender qual é, de fato, o ponto, ou qual é o propósito do apóstolo nos versos de 21 a 31. Alguns dizem que ele tinha isso para falar anteriormente e fala somente agora, ou seja, como se estivesse rearranjando as ideias, mas, de fato, esse tipo de entendimento ele não é o melhor. Mas o melhor entendimento é de que nós temos aqui a conclusão do seu apelo, ainda que tenha uma exortação. Então, ele fez um apelo anteriormente, conclui o apelo, e a sua conclusão não é com um mero fechamento, mas ele faz uma conclusão trazendo uma exortação aos Gálatas, a fim de que eles pudessem, mais uma vez, cientes do que já estavam, acerca da verdade, da justificação pela fé, mas que agora aprofundassem ainda mais o seu entendimento sobre essa verdade, para que pudessem resistir aos judaizantes, aquele grupo de judeus que haviam crido em Cristo, mas que não haviam abandonado as práticas da lei cerimonial e judicial de Israel. Entretanto, decidiram, a suplementar a fé cristã com a obediência às leis cerimoniais e, portanto, então, configuraram-se num grupo herético que estava, inclusive, pervertendo aqui as igrejas da Galácia. O argumento do apóstolo Paulo, apesar de ser uma conclusão, mas ele tem um argumento na sua mente, no seu coração, o Espírito lhe deu tal verdade, ele vai concluir o seu apelo com um argumento de contraste. Em todo esse texto ele faz alguns contrastes, a fim de trazer ainda mais o coração dos Gálatas aos pés da cruz e fazê-los fugir decididamente, do Monte Sinai, como ele bem cita aqui. E no seu argumento de contraste, Paulo traz então alguns elementos, que na verdade é a mesma ideia, mas são vários elementos contidos na mesma ideia. Então o contraste é entre dois filhos, entre duas mulheres, entre duas alianças, entre duas cidades, entre a religião que gera liberdade e a religião que gera escravidão. A religião que gera liberdade, ela a gera pela fé, e a religião que gera a escravidão também a gera pelo legalismo. Então essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui, mostrar por meio dos contrastes qual de fato é a fé verdadeira e qual é a falsa. O argumento de Paulo, nesses 11 versículos, esses 10 versos, melhor dizendo, eles podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte é o contexto histórico, a segunda parte é a alegoria e a terceira parte é uma aplicação que ele faz para os Gálatas. Então, de forma muito clara, os irmãos podem identificar esses pontos. Veja que ele diz, no verso 22, porque está escrito. Então, ele se reporta a algo acontecido anteriormente. No verso, então, de número 24, ele diz, estas coisas são alegóricas. Então, agora, ele vai fazer uma interpretação daqueles fatos. E no verso 28 até o 31, ele diz, vós, porém, irmãos. Então, de forma muito clara, nós temos a apresentação do seu argumento e as suas divisões. Então,
primeiro ponto é o contexto histórico, os versos de 21 a 23. O segundo, o elemento alegórico, de 24 a 27. E a aplicação prática final dos versos 28 a 31. E o tema que nós poderíamos apresentar, que resuma bem todo esse ensino paulino, é exatamente este: os que creem em Jesus Cristo são de fato os filhos da promessa. Em primeiro lugar, no contexto histórico, notem que Paulo começa o seu argumento com duas perguntas, não é? Na verdade, com uma pergunta que tem como que outras embutidas nela mesma. Isso faz parte da retórica, não é? Greco-romana. E então Paulo diz: vocês que querem estar sob a lei, debaixo da lei, me respondam. Dois pontos. Vocês não ouvem a lei? Vocês querem a lei, mas vocês não escutam a lei? Ora, a lei usada aqui por Paulo, ela se reporta não aos 10 mandamentos, mas a todos os 5 livros de Moisés, né, que tem o nome de lei. Então, o que ele está dizendo é: vocês querem estar sob a lei, vocês querem estar sob a antiga aliança, sob os preceitos da lei, das leis ritualísticas, das leis judiciais de Israel, mas vocês nem escutam o que está em toda a lei, ou seja, em todo os 5 livros de Moisés, né? Vocês não ouvem o que está lá. Então, como é que vocês querem estar lá? Como é que vocês querem viver estas coisas se vocês não ouvem, de fato, o que a própria lei vos diz? E a sua pergunta, então, visa exatamente mostrar àqueles irmãos, no caso aos Gálatas, e não aos judaizantes, mas muito mais aos Gálatas, a pergunta visa despertá-los para a tolice que eles estavam cometendo, que era deixar o Evangelho por um outro e falso Evangelho, que era este suplementado por obras da lei cerimonial, da lei ritualística, da lei judicial de Israel. Nós já vimos, por exemplo, nos sermões anteriores, que houve a introdução do calendário litúrgico de Israel, né? E muitos já até obedeciam esse calendário, muitos até guardavam as leis dietéticas. Então, a pergunta de Paulo é: vocês querem viver debaixo disso, mas vocês não ouvem o que está escrito na lei? Isso demonstra, então, a tolice de vocês. E então, no verso 22, ele se reporta a algo que está na lei, que está em Gênesis, não é? Por isso que eu disse que a lei aqui, ela se reporta aos 5 livros, o Pentateuco. E então, ele diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava e o outro da livre. Abraão teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e o outro de uma mulher livre. Notem que quando Paulo diz que Abraão teve 2 filhos, ele está considerando apenas os filhos de Sara e Agar, não considerando os outros 6 com quem ele teve posterior à morte de Sara, que são os filhos de Quetura. Esses não entram na linhagem de Abraão, é tanto que eles são praticamente riscados no mapa. Mas aqueles que têm uma relação direta com Abraão são os mencionados aqui. Então ele disse: Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da livre. E no verso 23, então, ele explica qual a razão do contexto histórico. Então ele diz: o que foi nascido da escrava, ele nasce segundo a carne. Mas o que é nascido da livre, ele nasce segundo a promessa. Então, o que Paulo mostra aos Gálatas de forma muito nítida é: houve uma época em que os nossos pais, Abraão e Sara, tiveram um momento de fraqueza na fé. Quando Deus lhes apareceu, estando eles ainda em Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos de idade. Deus lhe prometeu um filho e uma terra. Mas aproximadamente
Lá por volta do capítulo de número 15, por exemplo, não é? Que é o capítulo que depois vai ensejar o nascimento de Ismael. Aproximadamente 15 anos depois, eles ainda não tinham filhos. Ou seja, 75 com 15 dá 90. Tá? Então Abraão, já com 90 anos, não tinha um filho. E já haviam se passado 15 anos que Deus lhe prometera um filho. 15 anos que Deus lhe prometera um filho. E nada, até aquele momento nada. Então, Agar teve uma brilhante ideia. Por que nós não ajudamos Deus a cumprir a sua promessa? Desculpe, Sara. Perdão. Sara teve uma brilhante ideia. Por que nós não ajudamos Deus a cumprir a sua promessa? Veja, você já é idoso, é verdade, não é? Eu sou idosa e sou estéril, mas a minha serva está no vigor da sua força física. Então, receba por mulher e suscite sua descendência. Traga-me um filho por meio dela. Olha que ideia brilhante, não é? E assim eles fizeram. E diz a Escritura, recalculando aqui as minhas contas, não foi 15 anos que Ismael nasceu, né? Porque 14 anos depois foi que Isaac nasceu. E nasceu no ano 100 da vida de Abraão, né? Então, 75, para quando Ismael nasceu. Então, mais ou menos 10 anos depois, é quando de fato Isaac nasce. Perdão. Quando eles questionam Deus, e aí tem a brilhante ideia de ter Ismael, e então, com mais 14 anos de vida de Ismael, Deus dá Isaac. É isso aí, dá no ano 100. Mais ou menos essa a cronologia desses fatos. Mas a ideia é que Sara e Abraão atenderam a um impulso do coração, que desconfiava da promessa divina. E tiveram a ideia de, vamos ajudar Deus a cumprir a sua palavra. É tão interessante como Abraão e Sara reagiram, não é? Dada a demora para eles, né, do cumprimento dessa promessa, que no capítulo 17, por exemplo, do livro do Gênesis, o Senhor Deus falando a Abraão, já no capítulo 17, né, falando que ele teria um filho, e que não seria de fato Ismael, seu descendente, não é? No verso 17 do capítulo 17 de Gênesis, depois de ouvir tudo aquilo, Abraão riu consigo mesmo, questionando Deus, e ele disse assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara com seus 90 anos? Pois bem, eles, de certo modo, tiveram dúvidas sobre o cumprimento da promessa. E um ano depois, quando Sara recebeu Isaac nos seus braços, Deus fez algo extremamente maravilhoso. Deus disse que o nome do menino tinha que ser Isaac, porque Isaac, o seu significado é aquele que ri. Porque eles não riram da promessa. Então Deus está agora fazendo-os rir de forma verdadeira, com a promessa cumprida. Então tudo isso está na mente de Paulo, ele está recordando aos Gálatas, e certamente aos judaizantes que lá estavam, quando ele lhes lembra de que Ismael nasce segundo a virilidade humana, segundo as forças físicas, segundo uma ajuda, não é, usando esse termo, pecaminosa, porque eles descreram na promessa do Senhor e então resolveram ajudar o Senhor a cumprir a sua palavra. Então ele diz: um é o filho da mulher escrava, este nasce segundo a carne. Segundo a carne envolve tanto as forças físicas quanto a conjectura feita para a geração de Ismael, não é? O outro mediante a promessa. 25 anos depois, Deus cumpre a sua palavra e faz nascer Isaac. Então Paulo diz: um é fruto da graça,
o outro não. Um é fruto da engenhosidade pecaminosa dos homens que esquecem da promessa divina, e o outro é fruto da eterna fidelidade de Deus, que não deixa a sua promessa sem cumprimento. Por isso ele diz, um é filho da carne e o outro segundo a promessa. E o outro segundo a promessa. Ainda que ele não cite os nomes, mas nós conhecemos os dois filhos que foram gerados dessa forma, e eles são Ismael e Isaque. E então no verso 24, que é o segundo tópico, ele disse, o que é que tudo isso significa para nós, o povo de Deus? Então, no verso 24 ele diz, estas coisas são alegóricas. Estas coisas são alegóricas. Porque essas duas mulheres, então note que ele já não mais fala dos filhos, mas agora das mulheres. Estas duas mulheres são duas alianças. Essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, à escravidão, que é Agar, não é? E a outra, para Jerusalém lá de cima, que é a livre, e essa é a nossa mãe. Então, o segundo contraste agora é colocado com relação às mulheres. Abraão teve duas esposas, se é que podemos dizer assim, uma esposa e uma concubina, mas a concubina tinha também status legal, né? De uma pessoa reconhecida como sendo a mulher de alguém. Nós temos duas, ele disse, Abraão teve duas esposas, e o contraste é entre a liberdade e a escravidão. O contraste é exatamente entre aquela que crer e aquela que não crer. E isso foi demonstrado de forma muito nítida no evento da vida de Abraão, quando Sara teve um filho, não podendo tê-lo fisicamente, mas Agar teve um filho, podendo ter, e desta forma não recebeu, né? Não desfrutou de uma ação sobrenatural de Deus para gerar aquele rapaz. Então, Paulo disse, estas coisas são alegóricas. Eu vou explicar depois o termo alegórico. Estas coisas são alegóricas, ou seja, né, o modo como estes meninos foram gerados, este modo não era simplesmente uma história entre duas mulheres rivais ou entre duas crianças rivais, por exemplo. Não é esse o propósito da Escritura. Mas o propósito da Escritura em revelar estas coisas era mostrar que havia duas descendências ali. Duas alianças foram representadas em Sara e também em Agar. E Lutero, quando estudou esse texto corretamente, comentou dizendo o seguinte, a principal diferença entre o nascimento de Ismael e de Isaque é exatamente a ausência da palavra divina para o nascimento de Ismael. E se os irmãos de fato lerem todo o texto de Gênesis, que trata sobre o nascimento de Ismael e de Isaque, perceberão que não há em nenhum momento uma voz divina para o nascimento de Ismael, mas sempre vozes humanas atendendo às concupiscências do seu próprio coração. Mas para Isaque não. As promessas são reiteradas, tempo após tempo. E quando o menino haveria de chegar, o anjo foi até eles e lhes anunciou que, daquele momento a 1 ano, Sara estaria com um filho em seus braços. Então Deus estava cumprindo a sua promessa e Paulo está dizendo isso. Estas coisas são alegóricas. Deus não está se importando com um mero relato entre duas mulheres, entre duas crianças, uma que era estéril, a outra que não era. Não, o propósito é maior, há um significado para estas coisas, e este significado diz respeito exatamente ao que vocês gálatas estão vivendo. A religião que gera para a vida e liberdade, e a religião que gera para a morte e para a escravidão. Então, em linhas gerais, é isso que Paulo está tentando fazê-los compreender. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Paulo disse, estas coisas são alegóricas. O que significa alegoria? Então, eu preciso fazer a explicação desse termo, porque o texto que nós estamos lendo foi escrito no ano 42 da era cristã.
e a alegoria para ele não é a mesma para nós. Então, deixe-me explicar. A interpretação alegórica é aquela que procurava encontrar e discernir sentidos espirituais ocultos no texto. Sentidos que estavam escondidos, então o intérprete tinha que usar de criatividade, sagacidade, para encontrar esse sentido que estava oculto ali. Então, em linhas gerais, era essa a interpretação alegórica, e até que se tem nos nossos dias também. Na interpretação alegórica, o sentido que é apresentado, o sentido alegórico que é apresentado de um texto, ele é completamente divorciado, separado do texto em si. Uma coisa é o texto, outra coisa é o sentido que está se dando a ele, não é? Então, isso já existia naquela época, não é? E não era isso que Paulo estava fazendo aqui. Um bom exemplo de uma alegoria para os nossos dias é o livro Peregrino. Ele pega, por exemplo, ele dá um sentido alegórico, não a um texto, mas a um evento, que é o evento da vida cristã. Pois bem, a interpretação alegórica, ela é fruto da filosofia platônica. Quem primeiro se utilizou disso, por exemplo, foi o próprio Platão, quando tratou sobre a questão do mito da caverna. Ele usou ali algo alegórico. E a partir dali isso se espalhou por todo o mundo greco-romano da época. Os gregos fizeram isso com as histórias de Homero, quem estuda a história antiga sabe disso. Mas, em particular, o que toca para nós é que os judeus também fizeram uma interpretação alegórica do Antigo Testamento, em especial um judeu chamado Filo, que era da cidade de Alexandria, no Egito. Filo foi um dos grandes nomes da escola alegórica daquela época. E o seu interesse era fazer o judaísmo agradável, mais aceito. Então, ele escreve comentários alegóricos do Antigo Testamento. Tá? Bom, esse método alegórico, ele foi também cristianizado, porque ele era pagão e foi tornado cristão. E o grande nome da alegoria do cristianismo, no passado, foi Orígenes, que também era lá de Alexandria, no Egito. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para os irmãos? Porque esse foi o método interpretativo que durou aproximadamente 1000 anos na igreja cristã. Ele já existia desde antes disso, mas foi o principal método a perdurar na igreja, porque houve um crescimento da escola de Alexandria e houve um decréscimo de Antioquia, que era uma escola que tinha uma hermenêutica mais escriturística, ou seja, mais escritura. E por conta disso, foi muito fácil os erros, foi muito fácil para o misticismo, para os enganos entrarem na igreja e se tornarem verdades. Porque o sentido da Escritura foi ocultado, foi soterrado pelo sentido alegórico, pela interpretação alegórica. Então, ao longo dos séculos, essa escola crescia e a Escritura perdia a sua autoridade, porque cada pessoa podia dar um sentido diferente ao mesmo texto. E quando a autoridade da Escritura diminui, então a autoridade do misticismo, das superstições, a autoridade humana cresce na igreja. Portanto, a reforma foi inclusive um retorno para a interpretação verdadeira da Escritura, rejeitando o sentido alegórico, mas procurando interpretar o texto de uma forma que a Escritura explique a própria Escritura. Só para os irmãos terem uma ideia, esse mesmo Filo, que era um judeu, interpretou o texto que Paulo está trazendo aqui. E o que foi que ele disse? Filo disse assim: Sara e Agar representavam, na verdade, duas pessoas com dois tipos diferentes de sabedoria ou estágio de desenvolvimento intelectual.
Sara é alguém que alcançou a mais alta sabedoria filosófica. E Agar representa aquela pessoa que foi preguiçosa, não é? Negligente, ou que teve um baixíssimo aprendizado dos estudos básicos. Nada a ver com a palavra, não é? Nada a ver com a Escritura, nada a ver com Deus, nada a ver com as almas. Pois bem, mas é isso que a interpretação alegórica faz. E no Brasil, a Igreja Presbiteriana, principalmente, durante muito tempo, seu principal meio interpretativo da Escritura era a alegoria. Era a alegoria. É por isso que os pastores antigos gostam de pregar no Antigo Testamento, mas não sabem o que dizem, porque só dizem moralismo. Vou dar um exemplo. Houve um período em que Samuel foi desmamado. 3 anos depois do seu nascimento, ele foi desmamado da sua mãe Ana. Então o pregador olha para aquele texto e diz: está vendo? Você também precisa desmamar. O que é que te prende a alguma coisa que você não está se libertando disso para servir melhor o Senhor? Entenderam? Não, o texto diz que ele só deixou de mamar. Não tem mais nada. Mas é aplicado, é trazido um sentido que não pertence ao texto. E isso então vai formando camadas de entendimento no coração da igreja e vai levando a igreja não ao crescimento, mas à ignorância teológica e bíblica. Bom, mas Paulo está fazendo uma alegoria desse texto, pastor? Não. A palavra alegórica, que é o termo usado no grego quando ele disse estas coisas são alegóricas, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo aquilo que é o contrário da alegoria, que é chamada a interpretação tipológica. No método tipológico, o intérprete procura descobrir o correspondente de uma pessoa que viveu no passado com aquele que viveu hoje. Existe a tipologia na Escritura, não é? Então o intérprete procura fazer isso. O que Paulo estava fazendo era isso, ele parou e pensou: deixe-me pensar. Existe algo dentro dos 5 livros do Pentateuco que fale alguma coisa acerca do que os Gálatas estão vivendo? Existe. Existe o exemplo que foi dado pela família de Abraão, que é tão afamado pelos judeus como o seu pai, mas eles fazem o contrário de Abraão. Então o que Paulo fez, dirigido pelo Espírito, foi voltar ao Antigo Testamento e procurar entender a história de Agar e de Sara à luz da pessoa de Cristo e da aplicação para a igreja naquele momento. Então isso é a tipologia. Ela olha algum correspondente, seja para pessoas ou eventos no passado, relacionando com o presente ou com o futuro. O fundamento da tipologia é de que existem certos eventos no Antigo Testamento que o propósito daquele evento foi revelado melhor no futuro. As profecias são assim. Deus revelava algo para aquele povo naquele momento, tinha um propósito naquele momento, mas não era o propósito final. O propósito final era cumprido mais adiante. Profecias como no capítulo 9 de Isaías: um menino se nos deu e ele é rei. Quando essa profecia se cumpre no seu sentido principal, no seu sentido último? Em Cristo. Então você tem uma profecia e há uma correspondência ou um correspondente para o futuro. O próprio Senhor Jesus fez isso quando, na véspera de sua crucificação, estando em Jerusalém, a partir do capítulo 25 de Mateus, então o Senhor disse assim: eu vou destruir este templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E depois Mateus diz, ele não se referia ao prédio, ele se referia ao seu corpo. Porque o verdadeiro templo de Deus é o próprio Cristo. Então o Senhor estava fazendo uma interpretação tipológica, já que o templo, no Antigo Testamento, foi dado por Deus como sendo o lugar da habitação de Deus. E por isso que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, sabe onde Deus habita verdadeiramente? Na pessoa de seu Filho. Nele está a plenitude de Deus. Então esse é um bom exemplo da interpretação tipológica. Mas eu disse tudo isso aos irmãos
porque eu creio que os irmãos já devem ter ouvido muitos sermões alegóricos. E não se engane, a alegoria ela é fantástica e ela nos agrada, a alegoria nos agrada, mas nos emburrece. Esse é o problema da alegoria, porque ele não transmite a verdade da Escritura. Então Paulo diz, essas coisas são tipológicas. Agar e Sara são tipos de duas alianças. Agar e Sara são tipos de duas linhagens. Agar e Sara são tipos de duas cidades. Agar e Sara são tipos de dois montes. Apesar de ele só citar um, o outro nós pressupomos que seja Sião, que representava então o lugar de fato daqueles que amavam o Senhor, não é? Então ele está fazendo uma interpretação tipológica. E então ele está dizendo que aqueles que não têm Cristo, estes são de fato pessoas geradas pela natureza, e somente pela natureza. Este é Isaac, este é Ismael. Ora, esta pessoa pode até pertencer ao povo de Deus, mas não é povo de Deus, porque ele foi gerado unicamente pela força da carne. Então este é Ismael, porque Ismael também era filho de Abraão, só que segundo a carne. Mas a Escritura deixa claro quem é o descendente de Abraão, é Isaque. A promessa foi dada a qual dos filhos? A Isaque. Quem de fato é o pai da fé dos filhos de Abraão? É Isaque. Então Paulo está dizendo, isso é uma tipologia, Deus fez isso para ensinar no futuro o cumprimento destas coisas. Ismael nasce segundo a natureza, segundo a carne. Isaque nasce segundo a promessa de Deus. E olha que coisa maravilhosa, e Calvino disse isso, e é algo fantástico, eu concordo com ele. Calvino disse, em Isaque, por nascer segundo a promessa, Deus estava ali, na verdade, já trazendo o princípio da eleição, que ora significava pelo seu próprio nascimento, um nascimento sobrenatural, miraculoso, e que depois se mostrou real na sua forma de vida e de devoção ao Senhor. Mas quem é Ismael? Qual é a parte de Deus com Ismael? Onde está Deus em Ismael? Não está. Então o que Paulo está dizendo é que isso é um tipo. Assim como Sara e Agar, assim também são os dois filhos. Eles são tipos de duas linhagens de pessoas no mundo. Os que de fato nascem para a escravidão e os que nascem para a liberdade. Mas observe que Paulo diz que essas duas mulheres são duas alianças. Então agora ele volta alguns capítulos a mais no livro de Gênesis, e ele vai até o capítulo 3 de Gênesis. Ele diz que essas duas mulheres representam duas alianças: a aliança das obras e a aliança da graça. A aliança das obras foi feita com Abraão, mas ele falhou e toda a humanidade ficou escrava do pecado. Mas no mesmo texto do capítulo 3 de Gênesis, Deus faz uma aliança, e essa aliança é a aliança da graça. E ele faz com quem? Consigo mesmo. É por isso que ela é infalível, porque ele é o seu autor e o seu cumpridor. E então aqueles que creem na promessa que foi feita a Eva, e consequentemente a Adão, estes saem da escravidão do pecado para a liberdade da vida. Por isso ele disse, elas são duas alianças. A aliança das obras, os que querem viver e agradar a Deus com suas próprias obras. Os que querem convencer Deus de que eles são dignos de ir para o céu porque são obedientes. E a aliança da graça, o pacto da graça ou da redenção, como é também conhecido na teologia. Estes são salvos, os homens são salvos por causa de Cristo. E o que é mais absurdo, eles reconhecem que são miseráveis, indignos. Mas aonde reside, ou em quem reside a sua esperança? Na pessoa de Cristo. Então Paulo disse, elas são duas alianças, isso é tão nítido de se ver, elas são duas alianças, elas representam duas pessoas ou duas linhagens.
Todos os homens são criados por Deus e, de certo modo, são seus filhos, como Ismael era de Abraão. Mas não quer dizer que todos os que são criados por Deus e por conta da criação são filhos de Deus, não quer dizer que estes tenham de fato Deus como seu pai, ou que se relacionem com Deus de forma verdadeira. Não. Quem são os filhos verdadeiros de Deus? Nicodemos, certa feita, conversando com Cristo, o Senhor lhe disse: olha, você pode ser um judeu, você é circuncidado, é um fariseu, mas para a salvação isso pouco importa. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, já sendo um homem velho, extremamente conhecedor do Antigo Testamento, teve dificuldade de entender o que significava nascer de novo. Por isso ele disse aquela frase que hoje nós achamos até meio que infantil, mas era algo sério. Mas eu não posso entrar no ventre da minha mãe. Então Jesus disse: não, filho, você não está entendendo. Você é nascido da carne, como Ismael. Mas só entra no céu os que são nascidos pelo Espírito, ou seja, pela promessa. Só é de fato filho de Deus os que nascem segundo o Espírito, a operação do Espírito, a obra do Espírito. Estes de fato são filhos benditos de Deus. Então Paulo deixa claro, elas eram tipos de duas alianças, mas ao mesmo tempo tipo de duas linhagens. Nos nossos dias, pelo politicamente correto, as pessoas vivem se privando, de fazer classificações. Assim, quando a classificação não é pejorativa, se é verdadeira, não há problema, não é? Mas se existe uma coisa que a Bíblia não tem medo é de classificar as pessoas. E a Escritura deixa claro que só existe duas classes de pessoas no mundo, não três. Só há duas linhagens de pessoas no mundo e não três. E quais são elas? Os escravos e os livres. Os livres em Cristo, para viver com Ele neste mundo e pelos séculos sem fim. E os escravos espirituais, que podem até ser livres nessa terra, mas suas almas estão dominadas pelos impulsos da carne e pela mente de Satanás. Só há esses dois tipos. Ah, mas o meu parente é uma pessoa moralmente boa. Ele tem Cristo? Não, ele é um escravo. Ah, fulano é um estuprador. Ele se converteu? Sim, ele é livre. Não há três e não há um tipo. São dois. Aqueles que descendem de Eva para a fé e aqueles que descendem de Caim para a maldição. A Escritura deixa isso muito claro. Sara, então, representa a nova aliança que chegou ao seu ápice na pessoa de Cristo. Essa nova aliança, ela foi profetizada em todo o Antigo Testamento. Em todos os momentos do Antigo Testamento, Deus estava dizendo: eu vou trazer um povo que me obedecerá, que me amará, eu vou colocar a minha lei dentro do povo, o povo terá o meu Espírito, porque no Antigo Testamento eles ainda não tinham. O Espírito fazia parte do cumprimento da nova aliança, quando os últimos dias fossem instaurados, não é? É bem verdade que eram crentes pelo Espírito, mas não havia ainda a presença plena em seus corações, não é? Em todo momento foi anunciado isso. Sara, então, é a nova aliança. Paulo diz, ela é a Jerusalém lá de cima. Apocalipse vai citar Jerusalém lá de cima, fazendo uma referência à igreja de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que amam Cristo. Ela é então a Jerusalém lá de cima. E essa é a diferença, não é? Entre a fé que liberta e aquela que oprime e escraviza. A que liberta é baseada na obra de um homem perfeito, e que é Deus. Mas a fé que escraviza é baseada na sua obra.
de alguém que não tem perfeição, de alguém que peca deliberadamente e de alguém que está impossibilitado de agradar a Deus perfeitamente. Nenhum homem pode dizer assim: hoje eu vou passar o dia inteiro sem ter nenhum pensamento, sem dizer nada ou sem fazer nada que quebre a lei de Deus. Isso é impossível. É impossível. Por isso que essa é a religião que escraviza. Porque a fonte da salvação é você mesmo. Agora, tente imaginar uma pessoa perdida numa grande cidade tentando guiar a si próprio ao lugar correto. Mais perdido ficará. Mas a fé que nos traz liberdade é aquela que é fundamentada num homem perfeito. Não transgrediu nenhum mandamento de seu pai, pelo contrário, foi obediente até a morte, morte de cruz. E quando se encontrava no auge da sua aflição naquela cruz, sentindo espiritualmente a ausência de seu pai, porque o inferno é a ausência de Deus e ele sofre isso na cruz, ainda assim exerce a sua fé e clama: meu Deus, por que me desamparaste? A nossa salvação não se fundamenta em nossa obediência, obras, nem muito menos no nosso crer, mas somente em Cristo e na sua obra na cruz. As expressões usadas por Paulo, quando ele disse, Jerusalém atual, ele não está se referindo à questão da Jerusalém local, aquela cidade específica, mas sim no sentido espiritual, ou seja, a Jerusalém atual era daqueles dias, naquele local, mas estava mostrando a qualidade espiritual do povo. Então isso se aplica a nós hoje também, E a Jerusalém lá de cima não é uma cidade que está nas alturas, mas é exatamente a igreja, mostrando então o aspecto espiritual dos que creem. Então Paulo diz: estas coisas são tipos. E você quer uma prova disso? Quase que Paulo diz isso na Escritura. Então ele cita o verso 54, o capítulo 54, verso 1 de Isaías, o capítulo 54, verso 1, da profecia de Isaías. E lá em Isaías, no capítulo 54, verso 1, é dito que a estéril terá mais alegria do que a que tem muitos filhos, e a abandonada terá mais alegria e filhos do que a que tem marido. Por que isso foi dito naquela época? A profecia de Isaías se deu num período de grande prosperidade de Israel. Ele profetizava para o norte, cuja capital era Samaria. Muita riqueza, uma vida próspera, todos viviam fartamente. Mas o povo estava debandando da fé. Espiritualmente, o povo estava abandonando o Senhor. E a Jerusalém verdadeira estava quase que estéril, não tinha mais filhos espirituais. Porque os homens eram idólatras, avarentos, ladrões, terrenos somente. E então o Senhor enviou o seu profeta para dizer: um dia, esta mulher que hoje é estéril, Jerusalém, será uma mãe que terá filhos a perder de conta. E se hoje ela se ver, por exemplo, abandonada, pois ela terá muito mais alegria do que a que tem marido. Esta profecia, disse Paulo, se cumpre na igreja, se cumpre na vida de cada crente e de todos os crentes. E conforme está em Isaías 54, há um momento no capítulo que o Senhor Deus disse: eu sou o seu marido. E desta forma o Senhor então estava ensinando de que a verdadeira liberdade, a justificação pela fé, a salvação, era uma obra graciosa dele mesmo, Deus, e que seria experimentada na pessoa de seu Filho. Quando, de fato, os homens,
ao crerem em Cristo, o possuíssem como sendo seu marido. É por isso que o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 3, quando houve uma discussão entre entre os discípulos de João Batista e um judeu, e os discípulos chegam para João e dizem assim: olha, nós temos um problema, o homem a quem tu batizaste reúne multidões. João Batista, talvez lembrando desta verdade, disse: ele é o noivo, eu não, eu sou apenas um amigo. Ele é o noivo, ele é o marido, então ele tem que estar com a sua esposa. Eu sou apenas um amigo. Quer saber outra coisa? A noiva só pertence ao noivo, então ela está com quem deveria estar. Paulo diz: Agar e Sara eram tipos, Ismael e Isaque eram tipos de duas alianças, de dois povos, de duas cidades, de duas religiões, uma verdadeira e uma falsa, uma que liberta e a outra que escraviza. Por isso a profecia é: alegra-te, ó estéril, exulta, mesmo que você não esteja com dores de parto, porque você terá mais filhos do que aquela que é fértil e que tem marido, porque estes filhos são gerados espiritualmente, pelo poder e ação do Espírito. Isso é maravilhoso, não é? Um dia nós fomos escravos, ainda que feitos à imagem de Deus. Mas no outro dia o Espírito nos alcançou e trouxe a fé ao nosso coração. E então foi quando nós atinamos com a nossa verdadeira filiação. Foi quando de fato fomos postos em liberdade para amar a Cristo e somente a Ele. Por fim, os versos de 28 a 30, Paulo faz uma aplicação para os Gálatas, e então ele começa dizendo: vós, meus irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Vocês são gerados espiritualmente, vocês são filhos da promessa como Isaque. Mas sabe, assim como aconteceu com Isaque, com 3 anos mais ou menos de vida, e Ismael já bem mais velho, sendo um jovem, e ele perseguia Isaque, assim também acontece com vocês. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava o seu filho, porque o verdadeiro filho é Isaque e não Ismael. Então ele conclui o seu apelo dizendo: assim também vocês, meus irmãos, vocês não são filhos da escrava para serem lançados fora da casa, mas são filhos da livre, portanto, permanecem na casa. Que aplicações podemos fazer para as nossas vidas hoje? Não é? Qual é a utilidade dessas coisas na nossa vida hoje? Já que nós não estamos, por exemplo, envoltos de judaizantes, mas temos certamente a presença da falsa religião em nossos dias. Mas como aplicar isso à nossa vida? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer essa aplicação e vou me dirigir às crianças, todas elas, prestem atenção, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho. Ismael era filho de Isaque, era filho de Abraão. Mas ele não era um descendente da promessa. Ele era um escravo, que tinha Abraão como seu pai biológico. Então, para vocês, crianças, não basta ter o seu pai como um crente. É bom termos pais crentes, é maravilhoso termos sido criados no Evangelho. Mas assim como Ismael, que não bastava ter Abraão como seu pai, assim também é vocês. O fato de vocês terem pais crentes não significa que vocês são crentes. Mas que talvez vocês estejam ainda no lugar em que Ismael estava. Por isso, eu exorto vocês, crianças,
a se arrependerem dos seus pecados e a confessar Cristo como Salvador de suas vidas. Caso contrário, vocês podem, como Ismael, ter pais crentes, como ele tinha, que era Abraão, mas ainda serem escravos do pecado e da carne. Confessar a Cristo como Salvador é, de fato, a prova cabal, como que o teste de paternidade espiritual de vocês, como também pertencendo ao mesmo povo que os vossos pais pertencem, a Jerusalém lá de cima, a igreja verdadeira. Então não se confiem no papai e na mamãe, mas orem vocês mesmos para que o Espírito lhes abra o coração e lhes faça crer no Salvador. Caso contrário, poderão estar dentro da igreja, como Ismael estava na casa de Abraão, mas ainda serão escravos. Ainda serão escravos. Em segundo lugar, me dirigindo então a toda a igreja, adultos e crianças. No verso 29, o texto nos diz que Ismael perseguia Isaque. E essa é uma verdade que só vai terminar quando Cristo vier, segunda vez, e der cabo final de Satanás e dos seus seguidores. Os crentes sempre serão perseguidos nesta terra, não se iluda. Os filhos livres sempre serão perseguidos pelos filhos escravos. A verdadeira religião sempre será perseguida pela falsa religião. Então, não alimente uma esperança de que agora eu estou em Cristo, então todas as coisas se farão novas e é verdade, eu não vou ter mais problema. Não, pelo contrário. De fato, agora estou em Cristo, todas as coisas fizeram novas e agora eu terei problemas. É correto, essa afirmação é correta. Eu me recordo que no início da minha conversão, mesmo não estando na casa dos meus pais, mas foi muito complicado entender como familiares eram contra aquilo que eles me diziam que era bom. Como eles eram tão contra a minha pessoa e a fé que eu professava, ainda que eles dissessem que de fato a religião é algo bom. E durante muito tempo eu não pude entender. Mas, na verdade, isso é o movimento natural dos escravos contra os livres. É o movimento natural dos falsos contra os verdadeiros, no sentido da religião. É o movimento natural. Natural. E, portanto, se nós enfrentamos essa perseguição em nossa vida cristã, é importante sabermos contra quem os falsos, os escravos, perseguem. Porque uma das coisas que mais me fez sofrer com os meus parentes foi porque eu achava que eles eram contra mim. Mas, na verdade, eles eram contra Cristo. E quando entendemos isso nos ajuda a suportar a perseguição com ânimo sempre avivado. Com ânimo sempre avivado. Está correto Calvino quando ele disse que nesta perseguição nada deve ferir tanto o espírito dos crentes verdadeiros como o menosprezo pelos falsos para com Deus e para com a sua graça. Porque é isso que acontece. Eles estão desdenhando e zombando de Deus e da sua graça, que agora está no que crê. E quando isso é compreendido por nós, fica mais fácil suportar a aflição. Porque agora nós entendemos que o que eles fazem é por conta da incredulidade, então nós podemos aplicar a eles a ordem de Cristo: ame os que vos perseguem. Ore pelos que vos perseguem. Testemunhe pelos que vos perseguem. Viva o Evangelho.
pelos que vos perseguem. Então, se você enfrenta problema na sua casa por conta da sua fé, olhe para aquele que te persegue como sendo um morto, um escravo que não conhece Cristo. E, portanto, é mais necessário de sua parte piedade, compaixão e graça do que o sentimento de justiça e a súplica para que Deus o discipline. Pense nisso. E certamente assim, você poderá, como Mônica, a mãe de Agostinho, no final da vida, ver o seu filho devasso e o seu marido adúltero aos pés do Redentor, pessoa por quem ela sofreu muitas décadas nas mãos de ambos. Mas há um consolo na palavra. O verso de número 30 diz assim: que diz a Escritura? Lança fora a escrava. E Paulo estava falando isso para consolá-los. Então Paulo está dizendo: olha, lembrem-se, a perseguição ismaelita terá fim. Vai chegar um tempo que essa perseguição vai terminar. Essa oposição vai terminar. Haverá um momento em que esses que permanecem no pacto das obras ou serão alcançados pelo Espírito e serão teus irmãos na fé, ou o próprio Senhor vai emudecê-los. Então, aprendam a sofrer com paciência, porque o vosso sofrimento logo em breve terminará. Isso é maravilhoso, não é não? Logo em breve a perseguição ismaelita terminará. Isso é aplicado no trabalho, em casa, nos relacionamentos com amigos, com familiares que não são crentes, enfim, logo em breve a perseguição terminará. O texto não trata disso, mas eu quero fazer uma ligação sobre essa questão da perseguição. Eu quero aplicar aos nossos filhos e a todos aqueles que não são casados. Esta é uma das razões pelas quais a Escritura proíbe alguém de casar com um descrente. Você vai casar com o seu inimigo. Você vai casar com alguém que odeia aquele que te deu liberdade. Você vai casar com alguém que te odeia porque você tem a liberdade. Você vai casar com alguém que odeia o teu Cristo. Você vai casar com alguém que prefere você do lado dele no inferno do que ver você no céu. Você quer casar com essa pessoa? Agora pense comigo, você vai ter filhos. E os seus filhos estarão divididos entre duas alianças. De um lado, a parte que crê, suplica a Deus pela salvação. E a parte que é incrédula, suplica a Deus pela escravidão daquela criança. Dá para imaginar isso? Isso é chamado de hibridez. Filhos híbridos. De um lado, os que creem lutam em oração para que o Espírito opere no coração, e do outro, o incrédulo ou a incrédula, que trabalha arduamente para que o filho se perda ainda mais no seu pecado. É isso que você quer para a sua vida? É assim que você quer honrar o Senhor? Não se enganem. Não se enganem. Só há dois tipos de linhagem no mundo: os da liberdade e os da escravidão. Em último lugar, o verso 31, o texto diz assim: irmãos, sois filhos, não da escrava, e sim da livre. Infelizmente, há algo que nós, crentes, reiteradamente fazemos, que atenta contra a nossa própria saúde espiritual e física também. Muitas vezes nós, mesmo sendo livres em Cristo, vivemos como escravos, debaixo de jugo, aprisionados. E por isso Paulo disse: vocês são os filhos da livre, não da escrava. Infelizmente nós muitas vezes fazemos isso.
o contrário. Sendo livres, vivemos vidas de escravos. E ao que me refiro? Eu me refiro à escravidão do pecado. Muitos crentes têm dificuldades de compreender de fato palavras como a Escritura diz: o que vive pecando é escravo do pecado. Em outro lugar ela diz: o que está em Cristo não vive mais pecando. Ao que a Escritura se refere? A Escritura, quando diz que nós somos crentes em Cristo e que não vivemos no pecado, ela está dizendo que nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. O coração não está mais preso ao pecado. Mas nós não fomos ainda beatificados, santificados completamente. Então nós continuamos pecando no nosso viver diário. Contudo, muitos crentes se enlaçam no pecado diário e se tornam escravos do pecado factual, daquele que é praticado diariamente. E então, quando a consciência pesa, ao invés de se lançarem aos pés de Cristo e da obra graciosa que Ele já fez, não. Eles fazem o contrário do que Paulo diz, eles querem viver como escravos, então eles querem cultivar uma vida legalista, na tentativa de compensar Deus ou de apagar os seus feitos errados. A consciência pesa, não buscam o Senhor, mas voltam-se rapidamente para o legalismo. Se eu fizer tal coisa, eu agrado a Deus, e com isso vão atenuando as cobranças do coração. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Crentes, muitas vezes, sofrem com essa escravidão por anos, por décadas. Seja por aquilo que fizeram, seja por aquilo que lhes foi feito, eles se julgam a todo momento indignos de serem alvos da graça divina. Eles se julgam indignos de serem filhos de Deus, de fato são indignos, mas o julgamento da indignidade que lhes aplica não é olhando para Cristo, mas é olhando sempre para si. Eu poderia ser melhor para que Deus me aceitasse. Isso é uma escravidão terrível. Terrível. Aprisiona o coração. Então a palavra diz: sejam livres em Cristo. Não vivam como escravos. Não vivam como escravos. Mas há uma segunda escravidão ainda com relação à questão do pecado, não é? Com relação ainda à questão do pecado. Muitos crentes, por conta de não compreenderem algumas verdades da Escritura e porque alimentam no coração o legalismo, então buscam sempre agradar a Deus com o que eles fazem e não agradar a Deus com o que eles fazem em Cristo, não é? Esses crentes vão atraindo peso sobre seus próprios ombros. E nós sabemos que um fardo pesado nos encurva. Então eles vão se curvando ante o peso que é posto nos ombros. Isso se dá então quando nós, por alguma razão, queremos compensar algum tipo de falta ou pecado que cometemos contra o Senhor, seja com uma obediência nossa, ou ao mesmo tempo como muitos fazem. Pastor, eu não consigo, eu não vou melhorar, então eu esfrio na fé, e eu me encurvo ante o peso dos ombros. Entendem? De um lado você pode ter alguém que é escravo fazendo muitas coisas achando que vai agradar a Deus, no sentido de dizer: Deus, está vendo, eu faço o que é mal, mas eu posso te agradar com o que é bom. Do outro lado, você pode ter crentes que estão curvados por conta do peso nos ombros, e a razão não é outra. Eu não consigo, eu não vou fazer, eu não posso, não vai mudar, nunca vai mudar, então ele esfria espiritualmente. A fonte de ambos os problemas, de ambos os fardos, é sempre o próprio indivíduo. Ele está sempre olhando para si. Eu posso agradar a Deus com as minhas obras, então eu produzo. Não, eu não posso, eu sou tão pobrezinho, então eu me afasto dele. Não vivamos como escravos, diz a Escritura. O escravo é que vive assim.
Ora, o escravo faz tudo pelo seu senhor, ora, ele foge do seu senhor. Os filhos não. Os filhos estão sempre na presença do Pai. Sempre na presença do Pai. Então, se você enfrenta lutas nesta área ou nestas áreas, é bom que você examine o seu coração. É bom que você examine se o modo de vida que você está optando é de fato de um filho ou de um escravo. E certamente ao fazer tal exame, você conseguirá, no poder de Cristo, pela ação do Espírito, voltar à casa do Pai e viver em alegria completa e plena com Ele.